Saudações, irmãos em Cristo, sejam todos bem-vindos a mais um culto. Cá estamos nós para louvar e agradecer o nome de Jesus Cristo. Vamos neste momento entoar o hino de louvor e adoração, hino número 37, junto a ti. Boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Hora Nazarena. Na edição de hoje, temos como tema o bom uso do talento. E para nos ajudar a perceber mais sobre o tema de hoje, temos uma convidada super especial e abençoada, que é a pastora Margarida Langa. Ela, para além de ser pastora, é professora do Seminário Nazareno de Moçambique. Boa noite, pastora. Boa noite. Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Pode saudar todos que estão nos acompanhando neste exato momento. Sim. Gostaria de saudar a todos aqueles que estão a acompanhar o nosso programa nesta noite. Estamos alegres em estarmos juntos para falarmos acerca do bom uso do talento. É um tema muito especial. E penso que nós todos já estamos interessados em ouvir o tema. Exato. Muito obrigada. Muito obrigada. Sim, o tema já diz o bom uso de talento. Gostaria de saber da pastora o que é o talento e o que significa talento na Bíblia. Talento, como uma palavra geral, ou o significado geral do talento, é uma inclinação ou uma aptidão em exercitar qualquer coisa. E o significado bíblico é, a Bíblia, o significado bíblico é talento, são todos os dons espirituais e naturais que Deus nos deu, incluindo os recursos que nós temos, a saúde, as posses que nós temos, que Deus nos deu para usarmos. Exato. E tem vezes que, a maioria das vezes, fazemos confusão entre o talento e dons espirituais. Então, eu gostaria de perceber qual a diferença do talento e dom. Bem, é muito difícil diferenciar estas duas coisas. A razão de não ser fácil de diferenciar é que as duas coisas fluem da mesma fonte. É Deus quem nos dá.
E as duas coisas têm a mesma efetividade e podem ser aplicados da mesma maneira. E são também aplicados para o bem dos outros. Tanto o talento como o dom é aplicado para o bem-estar ou para o uso dos outros. Mas há uma diferença muito especial. A diferença muito especial é esta. Dom não é para qualquer pessoa. O talento é para qualquer pessoa, seja cristão ou pagão, tem o seu dom. Geralmente Deus, aliás, tem o seu talento. Geralmente Deus nos deu talento para podermos fazer alguma coisa para as nossas vidas, assim como para as vidas das outras pessoas. Então, o dom é dado especialmente para o cristão ou ao cristão. E recebe este dom a partir do momento em que ele é purificado de todo o pecado e Deus lhe dá o seu Espírito Santo, ao mesmo tempo em que lhe dá o Espírito Santo, lhe dá o dom espiritual. Quando o talento é dado a qualquer pessoa, e geralmente as pessoas já nascem com talento. É na base da genética ou na base do meio ambiente. Por exemplo, se uma pessoa nasceu numa família que canta, conhece a música, baseado na genética, essa pessoa pode ter o conhecimento da música e baseado no ambiente em que a pessoa cresce, vai desenvolvendo seu talento. Ao passo que o dom já não é assim. O dom só recebem os cristãos e no momento de receberem a inteira santificação, para o caso dos nazarenos, e receber o Espírito, assim também recebe o dom. A pastora estava aqui a referir que o talento, qualquer pessoa pode ter o talento. E deu um exemplo de um talento da música, por exemplo. E eu gostaria de saber como é que podemos fazer o bom uso do talento. Temos um exemplo de alguém que tem talento de cantar. Eu gostaria de saber como é que alguém pode fazer o bom uso do talento. Falo no sentido de alguém que tem talento de cantar, assim, como é que isso pode contribuir, ajudar no mundo cristão? Bem, a princípio, se alguém descobriu como cristão que tem um talento, deve saber que esse talento não é dele. Ele deve saber que é um dom de Deus. E sabendo que é dom de Deus, então a pessoa já deve saber que eu não devo usar de qualquer maneira. Exato. Do princípio, tanto o talento como o dom devem ser usados para a edificação da igreja. Aqui deixo o exemplo de música. A música, a pessoa deve usar esse talento para edificar a igreja. Edificando em que sentido? Nós temos um momento de adoração, temos eventos onde precisamos de alguém para cantar. Então, essa pessoa deve usar esse talento para isso. Do princípio não deve esconder, deve demonstrar que tem um talento e deve usar. Em suma, eu diria, o bom uso do talento é usar com honestidade e fidelidade e usar para a honra e glória a Deus. Exato. Não deve ser uma coisa tua e dizer... é possível, sim, que a pessoa precise de dinheiro,
Mas o alvo não deve ser eu tenho que cantar para ganhar dinheiro. O alvo é eu tenho que cantar para abençoar as pessoas e louvar o meu Deus. Muito obrigada. Na Bíblia, no livro de Mateus, temos exemplo do talento, temos exemplo da parábola do talento. Então, gostaria de saber da pastora qual é a lição que nós podemos ter na parábola do talento. Falo da parábola dos servos, em que temos um senhor que teve que viajar e deixar os seus bens para os servos ficarem a cuidar. Então, eu gostaria de saber qual é a lição, qual é o significado daquela parábola dos talentos. A primeira coisa que nós aprendemos naquela parábola aquela parábola nos ensina que Deus não é injusto. Sim. Não é injusto no sentido de que dá a todos qualquer coisa de acordo com a capacidade deles. Aquela parábola nos ensina que um foi dado 5 talentos, o outro foi dado 2 talentos e o outro foi dado 1 talento. Isso demonstra que as nossas capacidades não são iguais. E, de facto, mesmo os talentos que Deus nos dá e os dons que nos dá não hão de ser iguais e não vai dar da mesma maneira. A outra coisa que nós aprendemos ali aprendemos que o talento deve ser usado com fidelidade e honestidade. Nós não devemos ter um talento e enterrar. Devemos saber que isto é algo especial que Deus nos deu e devemos usar. E devemos usar com fidelidade. Quando digo usar com fidelidade, nós temos que saber dar. Dar na medida possível, dar do nosso talento na medida possível. Não devemos ser egoístas no nosso talento. Há pessoas que sabem fazer coisas, mas não querem passar para os outros. Dizem, se eu tenho o talento de música, é para mim. Eu não quero ensinar o outro a tocar, nem quero ensinar o outro a cantar, seja notas ou seja o quê. Não, isso é para mim. E se tornam egoístas. Deus não quer isso. O que Deus quer outra coisa, o talento deve ser usado para a glória e honra de Cristo. O que quer dizer que deve ser usado da maneira de acordo com a vontade de Deus. A outra lição que aprendemos é de que quando a pessoa, aliás, vou começar com isso, devemos reproduzir o talento. Sim. Devemos reproduzir o talento por passar para os outros. Se eu sou capaz de passar o meu talento ao outro, e é fácil isso. Eu não posso passar o meu dom espiritual a outra pessoa, porque isso é do Espírito. Mas um talento que é natural, que nascemos com ela, tem base de genética e meio ambiente, eu posso passar para outra pessoa ficar com aquele talento. Então, tenho que reproduzo, passando para o outro, ou juntos compartilhamos no meu talento. Então, a outra coisa é, não há maior talento e menor talento. Os talentos, todos, apesar de serem diferentes, têm igual valor. A pessoa não pode dizer, esse é meu talento, como eu tenho talento de hospitalidade, então não quero, eu quero de música, que sou visto por toda a gente. Não. Não há menor nem maior quanto ao seu nível. Deus nos deu isso e isso complementa-se uma ou outra coisa. E, por último, nós não devemos ser maus no uso de talento. Temos que ser honestos, porque se não somos honestos, Deus até pode nos arrancar o talento. Deu-nos, mas é possível arrancar. O talento não significa ser aprovado por Deus.
Eu posso ter o talento, mas se eu uso mal ou sou egoísta, Deus pode arrancar esse talento e posso ficar sem nada. O talento, nós temos que usar o talento para edificar a Deus. Então, qual é a consequência do mau uso do talento? A consequência do mau uso do talento é isso que eu disse. Ser arrancado o talento. Exato. Ser arrancado o talento e o fim é ser castigado. Naquela parábola ali, aquele foi julgado por dono do talento. Sim. Disse, ei, servo insensato ou servo mau, que eu te dei talento e você não usou. Então, isso vai acontecer também quando nós não podemos usar os talentos com honestidade e não para glorificar a Deus. Seremos castigados por isso. Exato. Em jeito de fecho, gostaria que a pastora deixasse uma mensagem para todos que estão a nos acompanhar neste exato momento e deixar os cumprimentos também para a família em casa. Bem, como mensagem do fecho, eu quero dizer, todos nós temos talentos e dons. Não há quem não tem nada, porque eu tenho ouvido muita gente a dizer, eu não tenho nada, eu vou fazer o que na igreja, eu não tenho nada. Não há quem não tem nada, todos nós temos alguma coisa que Deus nos deu para edificarmos a sua igreja. Temos habilidades, temos também posses. Eu disse que uma das definições bíblicas do talento inclui o conhecimento, a habilidade e as posses que nós temos. Então, vamos investir tudo o que nós temos para edificar a igreja de Deus. Eu tenho ouvido muitos a dizer, eu não vou fazer nada na igreja porque não tenho nada. Tens alguma coisa, tens talento, faça o uso daquilo que Deus te deu, porque não é seu. Isso pertence a Deus. Mesmo esse dinheiro que você diz que é meu salário, me pagaram, não é seu dinheiro. Deus te deu isso. Te deu saúde para ir trabalhar, te deu oportunidade para ir trabalhar. Então, deve dar uma parte disso a Deus. Deus te deu para o seu sustento, mas também para o serviço dele. Então, devemos usar. E quero dizer muito obrigada pela participação e agradeço também toda a família que tem orado por mim e tem me escutado nos meus ensinos, nas minhas pregações. Muito obrigada por estarmos juntos e boa noite. Obrigada a nós pela presença. Esperamos te ver mais vezes para nos ajudar a entender mais outros temas. Que Deus possa te abençoar. Muito obrigada. E assim foi a nossa entrevista com a nossa pastora Margarida Langa. Então, agora vamos ao momento, você sabia, a seguir ao momento de louvor e a pregação da nossa pastora convidada. Sabia que a Bíblia já foi traduzida para mais de 690 línguas e a Bíblia tem em média 1.200 páginas. A Bíblia Sagrada é uma coleção de muitos tipos de livros. Livros históricos, livros de poesia, livros proféticos, epístolas e os evangelhos. Para dar continuidade ao nosso momento de louvor e adoração, vamos entoar agora o hino 81 do Dissimo Taputuanana, Ina Xinena. God.
noite a todos, mais uma vez bem-vindos neste momento de louvor e adoração. Queremos agradecer a Deus pela presença de todos vós. Hoje queremos falar sobre o tema diz os dons e os talentos estão para o aperfeiçoamento dos santos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, enquanto pensamos no tema dons e talentos estão para aperfeiçoar os santos. Efésios 4 e vamos ler versículo 11 e 12. Antes de fazermos a leitura, oremos e abençoemos a palavra do Senhor. Oremos. Nosso Deus Todo-Poderoso, queremos louvar nesta noite, agradecemos-te, Senhor, por mais uma vez estarmos na tua presença. Queremos te agradecer por este momento que nós vamos falar sobre dons e talentos na sua igreja. Senhor, está aqui a sua serva diante dos irmãos que vai proferir a sua palavra. Encha-lhe com a inteligência e sabedoria e através do seu Espírito Santo fale a sua igreja através dela. Pedimos isto confiando no nome do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Amém. Vamos ler o versículo 11, 12 e 13. Já estou na leitura. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, e à medida da estatura completa de Cristo. Como eu disse que os dons e os talentos devem ser usados para aperfeiçoar os santos dentro da igreja. Aqui onde nós acabamos de ler, encontramos palavras do apóstolo Paulo à igreja de Efésio. O Paulo escreve essas palavras, a igreja estava num momento de barulho, um momento de contradições provocadas pelos dons. Haviam lá na igreja vários dons, e em especial o dom de línguas, e as pessoas estavam confusas com este dom. Então, o Paulo escreve aqui e roga a igreja para ter a unidade da fé. Em muitos casos, Deus nos dá dons, e os dons que Deus nos dá, às vezes, criam pânico na igreja, criam divisões, criam contradições nas nossas igrejas. E o Paulo aqui exorta a igreja a estar unida mesmo com os dons e os talentos que a igreja tem. Aqui onde nós lemos nos versículos, ele mostra qual é a fonte dos dons e qual é a fonte dos talentos. Os talentos provêm do nosso Deus. Deus é a fonte dos nossos talentos e é a fonte dos nossos dons. Ele nos dá isso com um propósito. O propósito é para a edificação da igreja e aperfeiçoamento dos santos. Ele diz que é ele mesmo que deu a uns apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores, a outros doutores. Aqui alguém pode ter o dom de cantar e pode perguntar, mas Paulo não mencionou o meu talento aqui. O Paulo mencionou aqueles que ele achou que eram essenciais,
mas tudo aqui está enquadrado. Ele usou estes para mostrar como é que devemos nos comportar. Ele diz que é Deus mesmo que deu a esses dons, deu a esses cristãos dons diferentes. E ele deu os dons com um propósito. Deus quer o aperfeiçoamento dos santos e também a edificação da igreja, por ele ter dado os dons. Ele diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Os dons vão em conjunto com a função de cada membro da igreja. Os dons vão em conjunto com o organismo que é o corpo todo. A igreja, como corpo de Cristo, tem vários membros que somos nós. E os vários membros cada membro tem a sua função. E cada membro tem o seu talento e seu dom. Então, é na base dessa função que Deus nos dá esses dons e nos dá os talentos. Os talentos estão para servir no ministério e eles demonstram o ministério que cada um de nós vai assumir. Cada um de nós tem um ministério que deve assumir dentro da igreja. Este ministério, eu diria, tem uma função. Da mesma maneira que o pé tem uma função e a cabeça tem uma função no corpo de Cristo. É da mesma maneira que cada crente tem uma função, tem um ministério a fazer dentro da igreja. E esses dons são para servir a igreja. Descrevem um tipo de ministério, mas não é para a pessoa sair e ir criar o seu ministério porque tem um dom específico. Hoje em dia nós vimos aqui no mundo vários ministérios. O que cria essa confusão é porque as pessoas não sabem que os dons e os talentos são dados para usar dentro da igreja. Não são dados para uma pessoa sair fora da igreja e começar esse ministério é para quem? Deus nos dá um ministério para servir ali dentro da igreja. E aqui o apóstolo Paulo diz, eles são para a obra do ministério e para edificar o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo aqui nos ajuda também, nos dá uma lição. A lição que ele nos mostra é de que nós sabemos que os dons são vários, mas não há nenhum dom especial e um dom que não vale nada. Não há nenhum ministério dentro da igreja que não vale nada. E isso ajuda-nos nós a sabermos, não estarmos preocupados porque aquele foi dado o dom de pregar e eu fui dado o dom de hospitalidade ou o dom de cuidar pela igreja. Porque cada um é aquilo que é. Como eu disse, os dons têm a ver com o corpo. A perna não pode querer ser cabeça. Não foi feita para isso. Cabeça é cabeça, perna é perna. Braço é braço, dedo é dedo. Então, nós temos que saber que estes dons foram dados e determinam a função de cada um de nós. E cada um tem uma função. Então, vamos deixar aquela coisa de estarmos aí a lutar. Eu quero aquele dom de pregar. Eu quero aquele dom de cantar. Se eu fosse ter fulano. Fica satisfeito porque você foi dado o dom de orar pelos outros. Ore com fervor. Fique satisfeito que você foi dado o dom de cuidar pela igreja. É teu dom e cuide da igreja devidamente. Então o apóstolo Paulo nos ensina isso e diz: esses dons têm um propósito de aperfeiçoar os santos para que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento de Cristo. Como é que você usa o seu talento?
Será que está a edificar a igreja ou está a dividir ou destruir a igreja? Hoje em dia, há muitos que estão dentro das igrejas e têm dons, mas não usam dons para edificar e aperfeiçoar os santos. Usam esses dons para destruir a igreja de Deus. O apóstolo Paulo aqui diz: os dons são dados para edificar a igreja. Que Deus nos ajude a usar os nossos talentos e dons para aperfeiçoar os santos e para edificar a sua igreja. Não vamos ficar orgulhosos pelo dom que eu tenho, porque não é meu, Deus me deu. E também eu não devo destruir os outros porque tenho um dom que parece ser especial. Hoje em dia há muitas pessoas que correm e querem ser pregadores da palavra, querem ser pastores, mas se não é seu dom, não é seu dom, tem que entender. Hoje em dia há pessoas que correm para ser como aquele pregador famoso, até chegam a imitar a fala dele, se estão pregando ou orando. Você não é Cambule, nem é Grace Brasileira, é Margarida, aceite ser Margarida com o seu dom que você tem. Não tenta ser outra pessoa. Eu estou a citar os nomes destes, Cambule, Grace, vocês sabem que eram evangelistas de fama. Eu não vou ser Grace, nem vou ser Cambule. Sou Margarida e sou Margarida. E vou usar o meu dom da maneira como Deus me fez, de acordo com a minha personalidade. O importante aqui é usar o dom com fidelidade. Deus não está preocupado em você ser outra pessoa e ter aquilo que outra pessoa tem. Deus te deu aquilo que te deu e use aquilo que foi dado com fidelidade e estar contente com aquilo que você tem. Que Deus nos ajude a usar os dons para o aperfeiçoamento dos santos. Esta é a palavra de Deus. E para isso acontecer, devemos orar, primeiro conhecer qual é o meu dom e qual é o meu talento, e depois pedir a Deus para eu usar o talento de modo a glorificar a Ele e de modo a honrar a Ele. Muito obrigada. Esta é a palavra de Deus e vamos encerrar por uma oração. Nosso Deus Todo-Poderoso, queremos te louvar nesta noite, agradecemos-te, Senhor, por esta palavra que nos deu. Queremos te agradecer, Senhor, pelos talentos, pelos dons que nos deu e deu à sua igreja. De fato, esses talentos e dons não são nossos, pertencem à sua igreja. Ajude-nos, Senhor, a investir e a usar esses dons para a edificação da sua igreja e para o aperfeiçoamento dos santos. Deus, pedimos que não sejamos orgulhosos quanto aos nossos dons e não sejamos egoístas. Ajude-nos, Senhor, a sermos humildes e aceitarmos o dom que Deus nos deu e usarmos para a sua vontade. Pedimos isso tudo confiando no nome do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Amém.